nos caminhos da fé. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Jesus, em Mateus 10, 32. No mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústias superlativa, quando o sofrimento transforma-nos em alvo de atenções públicas. Evidentemente, na terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias do nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência, diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam a referência desprimorosa, o olhar da suspensão, o pedido justo recusado, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico, o prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores de Cristo, por intermédio de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus e que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Bom, gente, esse texto vem relatar a importância de termos fé. Por que devemos ter fé? Porque a fé é o revelador de todo milagre. O milagre que pode acontecer desde as menores coisas até as grandes curas espirituais e físicas. Portanto, tem muitas pessoas que se dizem fervorosas, terem fé, oram, e sim, têm a sua fé, mas é questionável que muitas pessoas não conseguem fazer com que a sua vida se transforme, não consegue a conquistar as suas necessidades baseadas na fé que ela diz professar. Bom, gente, a fé é algo que nós temos que entender com uma palavra um pouco mais completa, que eu chamaria de confiança. E tem muitas pessoas que não acreditam ou acreditam que fé é coisa de religioso. Acreditam mais nos grandes descobrimentos da ciência e de tudo aquilo que é palpável e que pode ou não dar certo. Mas pesquisas grandiosas provam que as pessoas que professam uma fé, a fé fervorosa, a fé atuante, elas liberam do seu cérebro uma substância capaz de trazer essa movimentação celular dentro do seu organismo, falando da enfermidade. Portanto, cientificamente,
ficou provado, apesar de a ciência ainda achar muito pouco. Mas já demos grandes passos com relação a esse comportamento também da ciência. Jesus, na época, e eu vou voltar a falar da mulher hemorrágica, eu não sei se vocês já ouviram essa passagem. Ela sofria de uma hemorragia constante há mais de 12 anos. E já tinha procurado todos os recursos da época, curandeiros, médicos, tudo aquilo que fosse dito para que ela procurasse para se curar, ela procurou sem obter nenhum resultado. E certo dia alguém chegou até essa mulher, que não tem seu nome citado no Evangelho, chegou até essa mulher e disse: existe um homem que diz ser enviado de Deus, um tal de Nazareno, que anda pela cidade fazendo milagres, curando as pessoas e fazendo muitas boas novas. E essa mulher então, sem cogitar, disse: eu vou procurar esse homem. E dentro da sua fraqueza e das suas poucas capacidades físicas, ela saiu em busca de Jesus. E Jesus, como na época, como se fosse talvez uma praça pública, ele estava lá pregando o Evangelho com uma grande multidão, como sempre havia uma multidão aonde Jesus estivesse. E essa mulher então, quando olhou aquela multidão, viu a impossibilidade de se aproximar de Jesus. Com tantas pessoas ali, ela não viu a possibilidade de se aproximar. Então ela apenas olhou e pensou: se eu puder ao menos tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E movida por aquela fé, ela foi se aproximando e conseguiu relar nas vestes de Jesus. E nesse mesmo instante foi ficando para trás. E nesse mesmo instante o mestre disse: quem me tocou? E um apóstolo respondeu: mas mestre, todos estão te tocando. Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque vi sair de mim raios de virtudes. E essa mulher então, alguém se aproximou, ela ouviu o que Jesus estava dizendo, caiu de joelhos e disse: quem te tocou fui eu, mestre. Eu, uma miserável, doente, precisando de que tu apenas olhasse ou me ouvisse. E Jesus disse: levanta-te, porque a sua fé lhe curou. Vejam que esse é uma das passagens dos milagres de Cristo, singular, e que eu acho mais interessante. Por quê? Porque em todos os momentos de cura e de libertação que o Mestre usou e fez, foi através de um pedido, e havia ali uma intervenção do Mestre. E nesse caso, não houve, no primeiro momento, nenhum pedido. E também não houve nenhuma intervenção do Mestre em querer ajudar essa mulher. Mas houve
uma grande intervenção, a fé. Então, por que ter fé? Por que não confiarmos nessa fé? Por que não acreditarmos que o mesmo milagre que aconteceu na vida das pessoas da época e que acontecem até hoje, para as pessoas que têm fé, não pode acontecer na nossa vida? Por que devo eu acreditar que a fé pode movimentar aquilo que nós chamamos de impossível? Porque quem disse isso foi o Mestre, quando foi bem claro em dizer: a sua fé lhe curou. Então, esse é o primeiro princípio de confiança ao qual nós temos que ter. Bom, mas o que dizer então daquelas pessoas que têm grande fé? O que dizer daquelas pessoas que buscam por esses milagres na sua vida e não conseguem da forma com que esperavam que o milagre aconteça? Nós não podemos nos esquecer, e para isso eu vou ter que fugir um pouquinho do assunto e dizer que nós somos produtos de várias encarnações, de várias vidas, e que temos no nosso histórico espiritual e na nossa trajetória algumas marcas, alguns reajustes que precisam ser feitos, algumas provas as quais nós precisamos passar. Então, devemos nesse momento usar uma fé raciocinada, não uma fé cega. Como muitas pessoas, deixa eu dar um exemplo para vocês. Alguém que sofre de uma enfermidade severa, alguém que sofre de uma enfermidade, digamos até irreversível do ponto de vista humano, então pede a Jesus, a espiritualidade, que seja curada. E ainda alguns dizem assim: se eu for curada, eu não sei se isso é promessa, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, eu vou distribuir 1000 pães para as crianças pobres. E aí, essa cura, do jeito que a pessoa esperava, não vem. E as crianças ficam sem os pães. Ou seja, ela não faz a doação. Então, tem pessoas que acreditam nessa coisa de negociata. E essa fé não seria uma fé raciocinada, mas uma fé cega. Enquanto que quem usa a fé raciocinada baseada no Evangelho do Cristo entende que algumas situações na nossa vida são necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para o nosso reajuste. Lembrando sempre que existem também as doenças, sejam de todas as ordens, que são kármicas. São aquelas que antes de nós encarnarmos no planeta,
nós assumimos o compromisso de tê-la no nosso histórico kármico, a fim de resgatar algo do passado. Mas e aí? Então, a fé não vai adiantar de nada, a busca pela melhora, a busca pela cura não vai adiantar de nada. Então, por que tenho eu que ter fé? Porque com certeza, aquele que passa pela prova com maior confiança, com fé, eu diria para vocês que o estado e o nível de sofrimento é muito menor. E por que não dizer que talvez a pessoa permaneça com aquele problema, com essa enfermidade ou qualquer outra, nesse aspecto, mas muitas vezes acaba que não desencarnando do problema, porque ela aprendeu, ela entendeu a necessidade daquela enfermidade. Então acaba que entendendo que aquela enfermidade acaba sendo um presente, uma oportunidade, uma benécias de Deus para que ela possa ali assumir, e resolver, reajustar as suas dívidas do passado. Então a fé é algo, primeiro, que precisa ser praticado de forma raciocinada, entendendo todos esses mecanismos de necessidades kármicas, de provas, e muitas vezes, compreendendo esses mecanismos, nós conseguimos ultrapassar o problema, nós conseguimos muitas curas e muitas outras realizações com a fé raciocinada, a fé que Jesus proclamou quando ele disse: se teneis fé do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu o tamanho de um grão de mostarda aqui? É minúsculo. Direi a essa montanha, vá para lá, e ela vai. Isso foi uma forma figurada de Jesus dizer que muitas vezes nós não temos fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Então nós temos que refletir a respeito de como está sendo usada e praticada a nossa fé. Às vezes você espera um resultado e não é bem aquilo que acontece. Mas se vocês raciocinarem com a fé racional, vocês verão que acontece exatamente o que deveria acontecer. E hoje, aproveitando o tema, nós vamos dar um pequeno espaço de tempo para um testemunho a pedido desse nosso irmão, do Antônio, que é um testemunho de fé, de confiança. Cadê o Antônio? Seja bem-vindo, Antônio. Ele vai contar para a gente um testemunho de fé que aconteceu na vida dele. Boa noite, meu nome é Antônio Carlos,
Pegando um gancho da Érica, eu costumo dizer que fé para mim primeiro você coloca os pés, depois Deus põe o chão. E eu apareci nesse terreiro por acaso. Conheci uma pessoa que me trouxe no terreiro e em pouco tempo, coincidentemente, eu acabei sendo abençoado por um livramento. Eu sou cantor de Umbanda e já estava afastado da Umbanda já há muitos anos, porque eu não conseguia cantar mais. A minha voz não saía. Aí eu comentei com a Érica a respeito, né? E a entidade da Érica e a Érica me disse, vamos trabalhar junto? Vamos ver o que é isso? E eu topei e acreditei. E alguns preparos, algumas águas com algumas plantas, e eu fui tomando isso, fui bebendo e acreditando. Eu nem sonhava o que havia acontecido comigo, por que eu havia parado de cantar, por que a minha voz não saía. E de repente, entre março e abril, uma tosse constante, eu tomando os preparos que os guias da Érica me fizeram, os guias aqui do terreiro, né? Passei com o doutor também. E de repente, está aqui na tela já? De repente, a 1h45 da manhã, eu expeli isso daí. Deu um desespero na hora, né? Esse negócio desse tamanho saiu da minha garganta. Corri para o hospital, pus dentro desse vidro, corri para o hospital, mostrei para o médico, nossa, saiu muito sangue pelo nariz, pela boca e tal. Antes do médico me atender, parou de sair o sangue, de repente. Aí eu mostrei para o médico, ele olhou minha garganta, olhou meu pulmão, me fez todos os exames, falou, Antônio, você não tem nada. Falei, mas doutor, isso aqui? Isso aí eu não sei o que é não. Já eram umas 2 e poucos da manhã, eu não me contentei, peguei meu carro, fui para Itirapina, conheço todos os médicos do hospital de Itirapina, levou uma segunda opinião. Cheguei lá, o médico, o doutor Dario, amigo meu, falou, Antônio, fiz exames aí, você não tem nada, meu amigo. Eu falei, doutor, isso aí eu não sei o que é isso aí não. Aí eu peguei e joguei fora. Tinha um lago lá, joguei fora. E imediatamente mandei uma mensagem para a Anitta, até rindo, né? Falei, Anitta, pergunta para a Érica se a dama que tirou isso de mim. Que eu já tinha a certeza que o mal que haviam me feito espiritualmente havia sido materializado. E com certeza se materializou nisso. Isso daí, ó. Parece um bigatão desse tamanho. Agora você imagina, 1h45 da manhã, você tossindo, deitado na cama, expeliu aquilo, pensei até que eu tinha posto algum pedaço de pão, alguma coisa. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Então eu agradeço, sempre agradeci os guias, sempre agradeci, tive vários livramentos, várias histórias de fé, mas não comigo. Isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre presenciei algo parecido ou pior com outras pessoas, os trabalhos que a gente participava e tudo mais. Aí eu pedi para a Érica para que eu desse o meu depoimento a respeito, porque isso realmente aconteceu comigo. Que mantenham a fé, acreditem. Se você tem um problema, enfrente o seu problema, procure ajuda. A fé também, ela precisa de obediência. E eu obedeci tudo que os seus guias pediram, Érica, tudo que os guias aqui do terreiro pediram para que eu fizesse, eu obedeci, mas eu nunca imaginava que eu iria me livrar disso daí. Graças a Deus, graças a esse terreiro, graças às entidades que trabalham nesse terreiro, graças a todos os nossos irmãos que aqui trabalham, porque é uma corrente de fé, mesmo os irmãos que trabalham espiritualmente e aqueles que não trabalham espiritualmente, que trabalham na presença aqui carnal, e isso é uma corrente, vocês aí
na assistência, também é uma corrente de fé, porque vem aqui porque acreditam. Então, meu testemunho é esse, é acreditar, obedecer. Obrigado. Agradeço a você. E é isso, gente. Claro que nós não estamos dispensando os cuidados da medicina, muito pelo contrário. A medicina e a espiritualidade devem trabalhar juntos. Sempre deverá se procurar um médico em todas as circunstâncias. Nós não estamos de forma alguma dizendo que não se deva procurar um médico, mas a fé, a espiritualidade, a assistência espiritual ajuda e muito na recuperação dos nossos problemas espirituais, como o caso que o Antônio hoje contou, os nossos problemas físicos e emocionais. Quando ele diz e agradece a casa, a espiritualidade, eu queria deixar bem claro que não é para honra e glória da casa, do terreiro, eu diria até mesmo das entidades em si, porque é uma corrente, é um trabalho em conjunto, mas principalmente com a permissão do nosso Mestre Jesus. Então, o testemunho é pela honra e pela glória da seara do Cristo e de todos os seus trabalhadores do plano espiritual. Então, boa noite a todos, que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.